Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais uma aula, nossa aula 5 do módulo 6, Fases do Crescimento, desse curso da Rede de Ensino Instituto Jáfia. Rede de Ensino Instituto Jáfia, curso livre de teologia. Se você ainda não adquiriu os outros módulos, entra lá na plataforma e adquira já os outros módulos desse curso que te leva ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da palavra de Deus. Na última aula nós estivemos falando sobre a primeira característica da primeira infância ou a primeira característica do bebê recém-nascido. Tanto vale para o físico como para o espiritual. Bebê recém-nascido naturalmente ou nascido espiritualmente. Então a primeira característica é a inocência. Por que a inocência? Porque ele é uma nova criatura e Deus considera ele como um bebê inocente, como um bebê espiritualmente inocente. Espiritualmente não tem passado, então na verdade nós devemos manter aí algumas características dessa fase de bebês recém-nascidos, que na verdade são características de sermos realmente aquele que aprende em todas as coisas e também não rejeita o conhecimento da verdade. Ele não pode rejeitar isso, ele quer o leite, ele quer se alimentar do leite, mas ele tem que ser simples na questão da malícia, na questão aí da inocência, né? Então, terminamos aí essa característica na última aula e hoje nós vamos estar falando da segunda característica do bebê recém-nascido, que é a ignorância, ou seja, ignorante aqui no bom sentido, né? Ignorante no sentido de desconhecer, de não ter o conhecimento, ou seja, ele não conhece, ele não aprendeu ainda, ele não sabe. A criança precisa ser ensinada. Um bebê não sabe o que deve ou não deve ir para a boca, né? Ele não sabe, ele come qualquer coisa, tudo que ele vê na frente, se pegar barata morta lá, ele come também. Então temos que tomar muito cuidado com os bebês recém-nascidos, tanto natural quanto também espiritual. Quando falamos aqui de bebê espiritual, não é só aquele que aceitou a Jesus agora, não é só aquele recém-convertido, mas aquele que muitas vezes está na igreja há anos e anos e anos e nunca passou por um discipulado, por um aprendizado da palavra, nunca criou uma disciplina de jejum, de oração, de leitura da palavra e, na verdade, ele está numa posição imatura, ele está numa posição infantil, né? Ele tem anos de igreja e não amadureceu. Já falamos isso aí no começo das aulas, que realmente a vida espiritual ela não vai seguir o relógio cronológico. Não é 5 anos de crente ou 10 anos de crente, já é maturo. Tem gente que tem 1 ano de crente e é muito mais amadurecido do que aquele que tem 15, 20 anos de igreja, mas nunca se interessou em conhecer a verdade, em ler, em buscar, em orar, em jejuar, em buscar esse crescimento e esse amadurecimento. Então, muitas pessoas com muito tempo de igreja, mas ainda não têm discernimento, ainda não sabe o que é alimento e o que não é. O que tem que ser parâmetro para a nossa vida é a palavra de Deus. A palavra tem que ser o nosso parâmetro e o que tem que ser referencial para nós é a vida do Senhor Jesus Cristo. O bebê espiritual, ele ouve tudo e ele não filtra nada. Ele não tem maturidade ainda, ele não tem ainda o crivo, a peneira da palavra de Deus para saber isso é de Deus, isso não é de Deus. O filtro é a palavra de Deus. Quem não tem a palavra de Deus embutida, enxertada no seu coração, não tem como discernir o que é santo e o que é profano, o que é verdadeiro do que é mentira. Então tem gente, bebê espiritual, que vai numa igreja num domingo, na segunda vai em outra campanha, na terça vai em outra igreja no culto da vitória, na quarta vai no culto de doutrina em outra igreja, na quinta vai em outro lugar e na sexta vai para o monte, vai para a vigília e ele se torna aí uma pessoa itinerante nas igrejas. Isso é um grande problema. Por quê? Porque se você almoçar cada dia num restaurante, chega um ponto que dá indigestão. Se você almoçar cada dia num restaurante, chega um momento que vai ter um problema de estômago, né? Assim também é com a vida espiritual. Não vai ter um crescimento, não vai ter um fundamento. Ele vai ficar só como crítico das igrejas, só aquele que vai ficar
muitas vezes acusando, apontando ou vendo os erros. Então, muitas vezes a gente vê pessoas com tanto tempo de crente, tanto tempo de convertido, mas tem uma confusão mental nas coisas do Espírito e não tem fundamento. Primeiro tempestade, a casa desaba, porque ele não está firmado na rocha, ele não tem uma pedra fundamental. Então é errado nós fazermos isso. Comida errada dá indigestão, faz mal e se não cuidar, pode morrer. Facilmente, essa pessoa está como um bebê espiritual e ela vai ser facilmente persuadida, porque ela acredita em tudo, ela é guiada por todas as palavras que ela recebe, ela não tem maturidade para discernir aquilo que Deus está falando com ela. Ela quer receber tudo como uma esponja espiritual. Efésios 4,14 nos diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então, na verdade, existe uma fase do crescimento que a pessoa está como um menino inconstante. Ora ela quer, ora ela não quer, ora ela vai, ora ela não vai, ora ela faz, ora ela não faz. Então, na verdade, ela precisa ter fundamento, ser ministrada pelos 5 ministérios para chegar à estatura de varão perfeito, à maturidade de Cristo. É verificar na Bíblia, na palavra. Precisamos conhecer o que nós comemos, precisamos filtrar aquilo que ouvimos da palavra de Deus. Você não pode comer tudo, nem tudo que se diz assim diz o Senhor, é o Senhor de fato que está dizendo. Então você tem que tomar muito cuidado. O que nós comemos vai definir a nossa saúde e até mesmo vai definir a nossa qualidade de vida espiritual. O imaturo, ele não busca o alimento sólido da palavra, ele busca só a água com açúcar, e muitas vezes ele fica nos docinhos, nos entretenimentos sociais, pessoais, dando desculpas. Por quê? Porque ele não teve uma boa base, um bom fundamento aí na sua vida. Por outro lado, ele não tem noção do perigo, por isso que muitos bebês morrem. Oséias capítulo 4, versículo 6, Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O bebê, ele não vê o perigo, né? Ele está gatinhando ali para a piscina funda, não sabe nadar, mas ele está indo e ele olha as águas, ele vai para cima das águas. Se não tiver ali alguém, ele pode morrer afogado. Então a gente observa o quê? A falta de conhecimento leva o povo à destruição. Deus não está dizendo que o diabo leva o povo à destruição, que o pecado leva o povo à destruição, mas Deus está dizendo: o meu povo tem sido destruído porque lhe faltou o conhecimento. A falta de conhecimento, ela nos destrói. A falta de conhecimento, ela nos deixa cativo de sofismas, de fortalezas, de ideias, de julgos e enganos de Satanás. Há pessoas que têm sido roubadas pelo diabo por não conhecerem a palavra de Deus e pela falta do conhecimento não crescem. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, você só conhece a verdade perseverando, permanecendo nas palavras de Cristo e as palavras de Cristo permanecendo em você. O que é a verdade? A palavra de Deus. Ele próprio, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando rejeitamos o conhecimento de Deus, podemos ser rejeitados por Deus, não só nós, como a nossa descendência. Isso é muito sério. O que nós queremos para os nossos filhos, né? Rejeitarei a ti e a teus filhos para que não sejam sacerdotes diante de mim, porque tu rejeitastes o conhecimento. Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio 6, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Observa que o próprio Deus está nos instruindo a ensinar, a educar.
essas palavras que eu hoje te ordeno, intimarás a teus filhos. Como? Falando dela, sentado, em pé, andando pelo caminho, deitando, se levantando, coloque a palavra em todos os lugares, ou seja, o caminho, no caminho, ensinar como exemplo é bem melhor do que ensinar por palavras. A tua vida servirá de testemunho. Deus mandou Moisés fazer isso e depois Deus repetiu isso a Josué, ou seja, a tua vida é carta viva lida todos os dias por todos que estão ao seu redor. A palavra do Senhor, ela tinha que ser ensinada aos pequenos a todo momento, ela tinha que ser ensinada aos filhos em todo o tempo, andando, deitado ou em pé, mas sempre ensinado. Deus se preocupa com o novo convertido, Deus se preocupa com as crianças espirituais, Deus se importa pela vida delas. Provérbios capítulo 27, 12. Provérbios 27, 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Outra tradução diz: o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples prossegue e passa e sofre a pena. Então a criança, o bebezinho, o simples, ele vai passar pelo mal e vai sofrer a pena se ninguém o instruir, se ninguém o ensinar, se ninguém o disciplinar, né? Quem tem o entendimento, o prudente, o avisado, vê o mal e se esconde. Então a criança não, a criança vê o mal e coloca tudo na boca, come tudo. Um novo convertido, ele se alimenta de tudo. Pode chegar alguém de uma seita, pode chegar alguém de outra religião e ele se torna uma presa fácil. Aliás, o propósito das religiões, das seitas principalmente, é justamente pegar aquele que é novo convertido. Ele não quer pegar aquele que está sem religião nenhuma, ele quer pegar aquele que está conhecendo a verdade. Essa é uma estratagema de Satanás, né? De observar aquele que está nos passos de conhecer a verdade, se tornou uma presa fácil, porque ainda não conhece toda a verdade, por isso que ele precisa de um acompanhamento, de um discipulado, vidas que queiram firmá-lo na verdade, na obra, no ministério e no reino. Tem gente que vive de um problema para o outro e só busca o Senhor quando tem problemas. Quando não tem problema, ele não se firma com o Senhor. Quando não tem problema, ele se afasta do caminho do Senhor. Então, na verdade, ele precisa de uma experiência com Deus para tê-lo como Senhor e não simplesmente ser aquela pessoa que se afastou que buscou ao Senhor somente para alguma coisa. Buscar ao Senhor só pelo que Ele pode dar, esse é um tremendo erro. Então nós observamos que a criança são coisas óbvias, mas ela não consegue perceber o engano e muito menos se preparar para enfrentar as dificuldades que possam vir adiante. Há pessoas que não conseguem olhar para o futuro e perceber se os caminhos e suas práticas vão dar certo ou não. Pessoas que se associam a outras, pessoas que na verdade estão em rebelião dentro das igrejas e causam rebelião e promovem rebeliões contra as autoridades e vão levando cada vez um grupo maior aí a queda, ao erro, a rebeldia diante do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos diz que toda autoridade foi estabelecida por Deus e rebelião dentro da igreja é como pecado de feitiçaria diante de Deus. Precisa ser exterminada, não se pode tolerar. Apocalipse capítulo 2, versos 20 e 21. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Aqui Jesus está chamando a atenção à igreja de Tiatira pelo tolerar que Jezabel ensinasse. Tolerar que Jezabel, um espírito maligno de manipulação, intimidação, um espírito que tem destruído líderes, tem destruído autoridades, tem destruído igrejas. Então é preciso ter coragem para exterminar esse espírito maligno que, na verdade, nós observamos somente em Cristo Jesus, através da sua palavra, é que podemos resistir a esse espírito. É Deus que nos dá a força. O que nós podemos fazer é realmente batalhar, confrontar, assim como Elias fez, e não podemos ser como Acabe,
que se calava e se omitia diante aí da manipulação de Jezabel. Lucas capítulo 4, Evangelho segundo Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do batismo, voltou do Jordão e foi levado, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Quem propicia alguns desertos nas nossas vidas é o próprio Deus, porque deserto é quando ele te tira das distrações, dos entretenimentos do mundo. O próprio Espírito Santo, ele vai propiciar algumas provações, porque através da prova vem a maturidade, vem o crescimento. Só que a palavra de Deus nos diz, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar a ninguém pelo mal. Então, na verdade, esse texto tem sido muito interpretado quando se diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Na verdade, na Revista e Corrigida, em outro evangelho, dá exatamente esse sentido. Mas a verdade é, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para um relacionamento, para uma intimidade com Deus, e o diabo, vendo que ele estava no deserto, o tentou, tá? Então, ele não foi tentado por Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Agora, é interessante a gente observar que o versículo 1 diz que ele foi cheio do Espírito Santo, mas o versículo 14 nos diz, então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas as terras em redor. Versículo 1 diz que ele entrou cheio, mas versículo 14 diz que ele saiu na virtude. E o termo aqui para virtude é dunamis. Ele entrou cheio do Espírito Santo, mas saiu no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo é que ele volta para a Galiléia em glória. O deserto serviu para promovê-lo. Verso 9, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Veja que o diabo conhece a palavra e tentou distorcer a verdade da palavra, assim como ele tentou fazer com Eva. Não foi assim que Deus disse? Salmo 91, 11. 91:11 realmente está escrito, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Só que o diabo agora estava usando isso de maneira distorcida. Por isso, então, que ele coloca, está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas suas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. O diabo citou para Jesus, Salmo 91, 11 e 12. Mas Jesus respondendo disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então quando o diabo falou, não, está escrito, ao Senhor teu Deus dará ordens a teu respeito, lança-te daqui para baixo que os anjos vão vir te servir, os anjos vão vir te socorrer. E aí então Jesus responde, revida com a própria palavra, dito está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É a mesma coisa que, porque a palavra está escrito, se beberes coisa mortífera não lhes fará dano algum, não é por causa disso que eu vou pegar veneno e vou me envenenar. Vou pegar veneno e vou tomar para ver se não vai fazer mal. Não, de jeito nenhum. A verdade é que nós não podemos ser tolos em usar o versículo ou distorcer o versículo da palavra de Deus por aquilo que está escrito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Eu tenho que ouvir tudo, eu tenho que filtrar a palavra de Deus e deixar descer ao coração só aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho que fugir, resistir a toda aparência do mal, eu tenho que me afastar. Não é do mal, mas da aparência. Se você afastar da aparência, com certeza você não chega até o mal.
Então abstenha-se de toda aparência. Tem apenas uma aparência, já foge. Tem apenas uma aparência do mal, não tente a tentação, né? Não tente a tentação, porque embora a carne é fraca, parece que ela sempre vence. Então toma cuidado para não tentar a tentação. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, primeiro nós temos que provar o Espírito e não podemos dar ouvidos a toda voz, a todos os sonhos, a todas as revelações e nem a todo aquele que diz, assim diz o Senhor, quando realmente o Senhor não está falando nada. Então tome muito cuidado. O próprio Senhor nos instruiu, provai os Espíritos. Todo mal, ele vem vestido de bem, né? Todo mal, ele vem disfarçado de bem. Então vem numa embalagem falsa. É importante lembrar que estamos cercados por espíritos que não procedem de Deus e querem enganar os filhos de Deus com suas falsidades. Deus nos alerta diversas vezes, vigiai, vigiai e orai, vigiai, vigiai sem cessar. Então há um motivo para isso, há um motivo para essa vigilância. Toma cuidado com as falsas profecias. A profecia verdadeira, ela vai se cumprir. E a profecia que vem da parte de Deus, ela testifica no seu espírito. Não precisaremos fazer nenhum esforço, é só ficar na posição de Deus e pedir o discernimento de Deus. O dom que todo mundo quer é o dom da profecia. E não é errado, a palavra de Deus diz, buscai com zelo os melhores dons. Mas o dom mais necessário que nós precisamos nesses dias de hoje é o dom de discernimento de espíritos. Precisamos discernir aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que não vem da parte de Deus. Por outro lado, nós entendemos que se eu conheço a palavra de Deus, se eu medito no livro desta lei, então eu vou conseguir confrontar tudo com a palavra de Deus, com a própria palavra. Eu não vou engolir tudo. Então observa, os crentes de Bereia, eles examinavam nas escrituras para saber se realmente era assim. Eram crentes zelosos da palavra de Deus. Atos 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então você observa que eles confirmavam nas Escrituras. É isso que você tem que fazer, sempre confirmar na Escritura se aquilo que você ouviu está escrito realmente da forma com que a pessoa falou. Hebreus capítulo 5, 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Tem os sentidos exercitados. Outra tradução alude àqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, o engano tem levado muitos a se desviarem da verdade. Ter a faculdade exercitada é você colocar o raciocínio para funcionar, é você colocar o seu pensamento em prática, né? Deus nos fez seres racionais e precisamos usar essa mente para poder discernir. Então, portanto, procure saber se o profeta, aquele que profetiza, se ele tem comunhão com Deus, se ele está integrado em alguma igreja, se ele tem alguma cobertura, se ele não tem comunhão, se ele não está integrado na igreja, por melhor e mais agradável que seja a profecia, não é profeta de Deus, tá? Porque ser usado não é sinal de ser aprovado. Então toma cuidado, porque muitos estão sendo usados dizendo assim diz o Senhor, muitos estão, na verdade, usando a Deus ao invés de serem usados. E em segundo lugar, procure saber os frutos, procure saber o testemunho desse profeta. Né? Se ele está em adultério, está em pecado, está em fornicação, ou muitas vezes é uma pessoa mau caráter, não tem palavra, você não tem como receber uma palavra dessa. Você tem que estar firmado na palavra de Deus. Jesus mesmo advertiu, acautelai dos falsos profetas. Mateus capítulo 7, verso 15 e 16. 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva de espinheiros
ou figos de abrolhos. Então, a criança, toda criança, ela é muito crédula, né? Ela tem muita fé. Então você observa que a criança está andando sobre a mureta e o pai está embaixo e diz, pode jogar. Ele tem a fé que o pai vai segurar. Ele é crédulo, né? Então ele acredita em tudo, a criança crê, em tudo a criança acredita, e nós precisamos discernir e apurar o discernimento para provar os espíritos. Outra característica da criança nessa primeira infância é a irritabilidade. Qualquer coisinha, quando ele começa a crescer, a amadurecer, a desenvolver, qualquer coisinha ele se irrita, né? Eles se tornam mimados. E aí cabe aos pais aí saber educar e tirar esse mimo, essas manias. Por quê? Existe uma fase da criança que ela está cheia de manias, né? Então a criança, por exemplo, chora e a mãe pega no colo, ele já descobriu a linguagem, como que ele vai para o colo e ele começa a chorar. Ele já entendeu a linguagem, o truque. Então há muitas crianças que não obedecem porque na verdade não entendem. Talvez uma deficiência auditiva, talvez algum probleminha, mas na verdade nós temos que ensinar e temos que ver se a criança está aprendendo aquilo que nós estamos ensinando. Como adultos, é nossa responsabilidade identificar se a criança está aprendendo. Precisamos ter paciência e ter o cuidado de ter certeza de que a criança entendeu aquilo que você quis dizer, aquilo que você quis ensinar. Salmo 131, versos de 1 a 3. Senhor, o meu coração não se elevou e nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Temos que desmamar a alma, temos que, na verdade, levá-la ao amadurecimento, ao crescimento, para poder fazer cumprir a vontade de Deus. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Deus usa a vida das pessoas para nos lixar, assim como o ferro afia o ferro. Deus usa a vida das pessoas para nos polir. Deus usa as pessoas para poder nos colocar na posição. Por isso que nós não podemos sair da igreja por qualquer motivo, qualquer situação, ou por qualquer correção, ou qualquer intriga ou briga, porque muitas vezes é essa situação, superar essa situação, que vai te levar à maturidade. Quando se sai da igreja por um problema desses, na verdade o problema te acompanha e enquanto você não vencer esse problema, você nunca vai se firmar numa igreja qualquer. Então, congregar é estar plantado e criar relacionamento, você vai ter que estar disposto para ser lixado, para ser atritado uns com os outros. É o tratamento como o ferro afia o ferro para o nosso próprio benefício, para a nossa própria maturidade. Provérbios capítulo 27, verso 17. Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios 18, 1. Busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há crentes que querem fazer tudo do seu jeito e como não conhecem o evangelho genuíno e acham que ele é raso, água com açúcar, tratam Deus como se Deus fosse um servo pronto a atender todos os seus caprichos e eles fossem Senhor e por isso querem sempre ser servidos e não servir. Isso é um tremendo erro, né? Deus é o nosso Senhor, Ele é Deus, Ele é dono de todas as coisas e nós somos apenas seus servos, que Ele nos chama de amigos. O menino espiritual, ele quer saber o que a igreja tem a lhe oferecer. Ele não vem à igreja para entregar um culto. Ele não vem à igreja para prestar um culto ao Senhor. Ele vem para receber e saber o que a igreja tem
a lhe oferecer. O crente maduro não, ele quer saber como ele pode ser útil, como que ele pode servir, abençoar, contribuir e ajudar o reino de Deus a se expandir. E Jesus falou que ele próprio não veio para ser servido, ele veio para servir. Então nós temos que ser imitadores de Cristo. E quando não é, muitas vezes, a pessoa atendida nos seus caprichos, ela já sai da igreja falando mal, ela já sai falando mal dos seus líderes. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Qualquer criança mimada, ela nunca gosta de ser chamada a atenção, ela nunca gosta de ser corrigida. Mas a palavra de Deus nos diz, admoestando-vos uns aos outros em amor. Então é natural o bebê espiritual, ou o bebê naturalmente, chegar a uma fase de ele ficar irritável, né? Se irritar fácil com qualquer coisa. Qualquer repreensão deixa a criança irritada. E irritar é encolerizar, é zangar-se. E muitas vezes é o período em que a criança fecha a cara e ela começa a dizer, não brinco mais, agora eu não quero mais. Então, na verdade, não adianta você se irritar com a disciplina, não adianta você se irritar com o aprendizado da verdade. Numa viagem, quando a criança se sente presa, confinada dentro de um carro e não consegue ficar muito tempo parada numa atividade só, há muitas pessoas que não conseguem, assim como as crianças, terminar uma atividade, né? Não conseguem concluir um feito e ficam com obras inacabadas. Mas tudo irrita nessa fase, quando ele está confinado, quando ele está preso, mas ele jamais vai chegar no destino se ele não ficar dentro do carro. Então a importância de nós sabermos que é fase da criança, é fase do crescimento espiritual, a fase da irritação. Por outro lado, em terceiro lugar, chega uma fase que a criança se magoa facilmente, Nessa idade também, sempre ela quer ser o centro das atenções. Tudo tem que ser para ela, tudo tem que girar em torno dela. Então precisamos servi-la continuamente. Os pais que querem educar, eles têm que ter sabedoria de Deus para poder ensinar como tirar esse comportamento da criança e deixar de servi-la e ela ensinar a passar a servir, né? A importância de entender que o servo que não serve para servir não serve, né? O servo que não serve para servir não serve. Não serve para ser servo, não serve para nada. Mágoas são raízes de amargura que contaminam o nosso corpo, trazendo doenças psicossomáticas e contaminam aos que estão ao nosso redor. Pessoas amarguradas transmitem dor, transmitem tristezas e não é raro quererem despejar nos outros as suas feridas. A melhor saída para a mágoa é o perdão, né? Liberar o perdão, ministrar o perdão e deixar Deus trabalhar e deixar Deus curar a ferida. O bebê espiritual, ele acha que tudo deve girar em torno dele. Tudo tem que girar em torno dele. Então, na verdade, se magoa facilmente, né? Aquela história de passou por mim, não cumprimentou, cumprimentou todo mundo e não me viu, falou o nome de todo mundo e não falou o meu, esqueceram do meu aniversário, eu queria ajudar e ninguém me chamou. Então, essas são frases naturais dessa fase do crescimento. A pessoa não se dispõe, a pessoa ouve os recados e, na verdade, não se voluntaria para aquilo que está sendo pedido, mas depois que passa, ela reclama porque ninguém chamou. Então, nós temos que entender que isso é comportamento de uma criança espiritual. É o comportamento daquela pessoa que muitas vezes se omite, mas espera acontecer para poder acusar e eleger um culpado. Chega um momento que toda criança tem que ser desmamada. Toda criança tem que ser desmamada e tem que vencer as fraldas, né? E aí, então, graças a Deus por isso. É interessante a gente observar que a Bíblia registra exatamente isso que Abraão fez. Gênesis 21, 8. Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Olha que coisa tremenda. O filho da promessa teve um banquete
no dia de ser desmamado. Por quê? Porque Abraão entendia que ele encerrou um ciclo, que ele fechou uma fase e que ele estava entrando em outra fase. Então fizeram uma festa de comemoração, celebração, porque o filho da promessa foi desmamado. Abraão fez uma grande festa e Deus também tem festa nas mudanças de fase da nossa vida. Deus também faz festa mediante a nossa maturidade. Não importa quem seja, precisamos ser desmamados, precisamos ser corrigidos para sermos levados à maturidade. Criança que não quer ser corrigida nunca, ela pode ficar aí como um adulto imaturo, né? É muito cômodo ter alguém para dar alimento para a gente a vida inteira, é muito cômodo, na verdade, ficar aí sendo paparicado, sendo pagiado, mas chega uma hora que tem que crescer. E por outro lado, só tomar leite ou comer docinhos ou entretenimento pode levar a criança a uma anemia. Então nós temos que tomar muito cuidado. Um livro que eu quero indicar aqui é Neemias e a dinâmica da liderança eficaz. Neemias e a dinâmica da liderança eficaz, de Cyril Shepard. Na verdade, se quisermos aprender realmente as coisas de Deus, tem que ser por nós mesmos, buscando conhecimento, lendo, meditando. Eu tenho que sentir a necessidade de me alimentar. E assim como eu me alimento no físico, eu tenho que me alimentar no espiritual. Não posso ficar esperando sempre que alguém me sustente, que alguém me alimente, que alguém leia a palavra para mim, que alguém ore por mim, que alguém entregue uma profecia para mim ou que alguém pregue para mim. Eu tenho que decidir atingir novos patamares com Deus, novos níveis de intimidade. Agora, isso só será possível se eu me empenhar e crescer. Aceitar que não sou perfeito. Aceitar que não temos a estatura ainda de varão perfeito. Mas uma coisa faço, deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo. Quando eu reconheço que não sou perfeito, eu vejo que o mundo não gira ao redor de mim, né? O mundo não gira ao meu redor. Há coisas para mudar em mim a cada dia e em humildade eu tenho que me deixar, me permitir aprender, ser ensinável, a característica daquele que é manso. Em tudo aprender alguma coisa. Não, eu já sei todas as coisas, não preciso aprender, não preciso desse curso, não preciso sentar para ouvir. Esse é um tremendo erro de quem parou na vida, né? Porque sempre devemos buscar conhecimento, sempre devemos estar alcançando aí a maturidade através da busca do conhecimento. Aliás, o conhecimento não pesa e não ocupa espaço. Salmo 131, versos 1 e 2. Senhor, o meu coração não se elevou e nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Davi reconhece, fiz calar, mandei minha alma ficar quieta, mandei minha alma ficar calada, né? Ele tomou essa decisão. É terrível você ver aquela criança que já está grandinha aí com seus 8, 9 anos e com chupeta na boca e com a fralda na mão e muitas vezes gritando ou causando problemas porque na verdade passou da fase dela de tirar aquilo e agora ela se torna uma criança insegura. Agora, na verdade, se torna um problema e ela tem muita insegurança. Hebreus capítulo 12, versos 7 a 11. Hebreus 12, 7 a 11. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há em que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam com bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito,
para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz o fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Deus é o Deus que corrige aquele a quem ele ama. O escritor de Hebreus está dizendo, o pai no natural corrigia como bem lhe parecia. Que mais podemos ver acerca de Deus que corrige acerca da santidade? Deus disciplina os seus filhos. Agora, se está sem disciplina, cuidado, porque quem está sem disciplina não tem a característica de filho, né? E um filho sem disciplina é a maior vergonha dos pais, né? Se joga em qualquer lugar, se joga no mercado, responde, grita, ofende, bate, chora. Então nós temos que entender que ele, na verdade, está usando de uma artimanha da alma para uma fase que não é dele. Também não tem essa posição o filho bastardo. O filho bastardo não tem herança, né? O filho bastardo não tem direito à herança. Então nós precisamos aprender. A submissão é algo que se aprende, né? E então se aprende através do conhecimento. A palavra de Deus nos diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, muitos se esquecem que para resistir ao diabo, temos que nos submeter a Deus. Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 1, 7 e 8. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Aquele que é instável, aquele que na verdade é inconstante, ele é inconsequente. Ele nunca vai receber nada. Por quê? Porque ele precisa de limites, ele precisa de cuidados. A submissão e a obediência é um padrão de Deus. A submissão e a obediência é um padrão. E como o texto de Hebreus 12, 11 diz, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Exercer disciplina, no momento, traz tristeza, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ser corrigido ou apanhar, né? Nós sentimos a dor que o filho sente quando ele está sendo corrigido. Mas a consequência, o resultado, o fruto é ótimo. Então depois a gente vê como foi bom ter sido afligido, como foi bom ter sido corrigido. E eles reconhecem isso, o que é melhor ainda é que eles precisam crescer. Em Hebreus capítulo 5, verso 12 e 13, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Não está experimentado porque é menino. O Senhor quer te levar exatamente a palavra da justiça, a palavra que vai te levar ao amadurecimento e ao crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, vamos direto para o verso 2. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então nós observamos aqui, tem fala de bebê, né? Tem partidarismo da igreja. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Ah, eu gosto mais do preletor tal. Não, eu gosto mais. Quem vai pregar hoje? Vamos ver se eu vou ou não. Isso daí, na verdade, é uma fala de bebê. É fala de criança espiritual, que vai criar grupinhos que se unem muitas vezes para derrubar um líder, para derrubar um grupo, para destruir um trabalho que uma pessoa está fazendo. E o pior, quando isso perpetua, se torna uma carnalidade, uma rebelião que Deus reprova, abominação diante de Deus. Isso é carnalidade por quê? Porque não pensam, não veem as coisas no reino
do Espírito. Não fazem a obra pensando no bem comum, pensando no crescimento do corpo, no crescimento do reino. São egoístas, são partidários. Deus quer que nos ajudemos uns aos outros, mas há aqueles que só participam, só fazem alguma coisa, só estão em unidade se eles forem o líder. Isso daí não é unidade. Isso daí, na verdade, nós observamos a má intenção da pessoa. Então, quantas pessoas hoje estão com atitudes de bebês espirituais, né? Enquanto fulano estiver no departamento, eu não vou. Então, se ciclano está no coral, eu não participo. Isso é imaturidade espiritual. Quando vem alguém se sobressaindo ou fazendo melhor do que eles, ou cantando melhor do que eles, ao invés de ajudar ou ao invés de impulsionar, querem derrubar, fazendo o papel do diabo, né? Que veio para roubar, matar e destruir. Todo crente carnal precisa ser desmamado. Todo crente carnal precisa sair dessa fase da infância. Lucas capítulo 10, verso 21. Lucas 10, 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, nós observamos aqui, a criança é mais esperta do que nós pensamos, né? As revelastes às criancinhas, as revelastes aos pequeninos. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, a primeira atitude a tomar contra a imaturidade é eliminar todo comportamento de infância. Eliminar todo comportamento de menino, de meninice, né? Ser uma pessoa constante e que não volta atrás em suas decisões, que mantém a sua palavra. O principal documento que o homem tem é a palavra que ele tem. Ou seja, se ele puder ser uma pessoa de palavra e manter a sua palavra, então, na verdade, ele pode ser aprovado. Por quê? Porque a sua palavra não lhe condena. A sua palavra é o seu documento principal que pode lhe dar crédito em tudo aquilo que ele faz. O segundo passo para amadurecer é buscar conhecimento sempre para que esteja apto a acrescentar em qualquer situação, a crescer em qualquer situação. Assim nós conseguimos o crescimento que é dado por Deus. Deus que tem o seu fôlego de vida, o ruach do Espírito, Deus que tem grandes projetos, grandes tesouros a depositar nas nossas mãos, mas Ele primeiro nos coloca à prova. Por quê? Porque Ele não vai dar um grande projeto a um filho técnon. Ele não vai dar um grande projeto a um bebê espiritual, a um recém-nascido ou simplesmente gerado. Ele quer dar um grande projeto a um filho amadurecido, aquele que tem maturidade. Deus não vai depositar grandes coisas nas mãos da criança, grande responsabilidade nas mãos das crianças. Mas precisamos superar essa fase para podermos alcançar coisas maiores. Você está aí nas fases do crescimento, já na aula 5, e nós temos mais a falar sobre isso, temos mais a aprender das fases do crescimento. Se você identificou com alguma, que você possa crescer para a estatura de varão perfeito, que é aquilo que Deus espera de você. Valeu demais estar com você, que Deus te abençoe poderosamente. Até nossa próxima aula, no nome de Jesus.